Olá, queridos irmãos, saudações a todos, que os nossos corações estejam em paz e que Deus nos abençoe. Hoje nós trouxemos do livro Seara dos Médiuns o tema que diz a palavra através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e a orientação espiritual do benfeitor Emmanuel. Ele diz assim: quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. Aqui Emmanuel já nos passa a orientação de que, pelo nosso entendimento, não importa a religião, todos somos médiuns da palavra. Imaginemos uma mãe, quando acompanhando seu filho que está saindo, diz Deus o abençoe, ou quando ela no berço acalenta com uma canção o seu bebê, ou quando ela abraça um pai, uma mãe, todos nós, e nos dirigimos com palavras carinhosas, quantas coisas boas nós estamos transmitindo através da palavra. E continua Emmanuel, a glote vocal pode ser comparada à harpa viva, em cujas cordas a alma exprime todas as cambiantes do pensamento. Então nós pensamos e através da palavra nós exteriorizamos, nós colocamos uma roupa nesse pensamento e nós expressamos através da palavra o que vai no nosso coração. E sendo o pensamento onda criadora a integrar-se com outras ondas de pensamento, com as quais se harmoniza, a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Então, nós já nos identificamos aos outros e a nós mesmos quando nós falamos, porque as palavras que nós pronunciamos, dependendo do teor, dependendo da qualidade moral, ela já nos coloca no grupo moral a que nós pertencemos. Veículo magnético, a palavra, dessa maneira, é sempre fator indutivo da origem de toda realização. Sabemos que a palavra tem poder. Com ela propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. Quantas coisas nós podemos fazer através da palavra? E isso acontece, diz Emmanuel, porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no âmbito mental. Então, aqui reflete as nossas companhias espirituais, com quem que nós nos afinizamos. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros não apenas a resultante de nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias e sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas, com as quais estejamos em sintonia. Então precisamos pensar bem em toda essa orientação e ver como que é que nós nos expressamos, porque o que nós falamos não reflete apenas o que lemos ou a nossa cultura, mas e muito o que vai do nosso interior. Não menosprezes, portanto, o dom de falar, que nos facilita a comunhão com outros seres, com os outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem olvidar, esquecer, que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Por meio de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo. O sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito. A cólera é gatilho à violência. O azedume é clima da enfermidade. E a irritação é fermento à loucura.
Desse modo, diz Emmanuel, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção e pronuncia a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique. Então, que tomemos nós a direção do que pensamos e do que falamos. Mesmo que a provocação do mal te instigue à desordem, compelindo-te a condenar ou ferir, abençoa a vida onde estiveres. A palavra vibra nos alicerces de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime, fojo armadilha. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o Evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Como será que está a nossa sintonia? Aprendamos assim a calar toda frase que malsine, ou seja, que condene, que censure, que calunie, que desvirtue. Porque conforme a lei do bem, promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enode é moeda falsa no tesouro do coração. Então, que nós possamos ser um veículo de paz através das nossas palavras, abençoando o dia, agradecendo a Deus, abençoando os nossos familiares, abençoando a nós mesmos e que possamos nos governar, ter o equilíbrio, porque quando surgir o mau pensamento, que nós possamos identificar e evitá-lo, colocando no lugar um outro pensamento melhor, um pensamento positivo, um pensamento caridoso. Porque conforme diz no Evangelho, todas as palavras descortês, elas estão contrárias às leis de amor, de justiça e de caridade. Então, irmãos, a minha paz para todos, o meu abraço, o meu desejo, que todos nós possamos, com tantos ensinamentos, ir melhorando aos pouquinhos, prestando atenção em nós, no que pensamos, no que sentimos, no que falamos. Então, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia e as bênçãos de Jesus com seus anjos de amor possam visitar os lares, levando a saúde, levando a paz, levando todo o amor que nós possamos receber em nossos corações e que sejamos gratos a Deus sempre. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade e não nos esqueçamos de emitir vibrações através da palavra aos nossos irmãos que sofrem muito mais do que nós. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Que Deus nos conceda.